Esta sessão de hoje tem um contexto um bocadinho diferente, que eu vou falar muito sumariamente antes de dar início ao tema. E que é o seguinte, está a decorrer agora eu vou até aqui partilhar o ecrã só para perceber melhor. Está a decorrer desde ontem e até ao próximo domingo a semana sobre espécies invasoras. A semana sobre espécies invasoras, que é a segunda semana ibérica sobre espécies invasoras, portanto é uma iniciativa que decorre simultaneamente em Portugal e Espanha. Já houve a primeira semana no ano passado e já tinha havido uma outra há 2 anos só em Portugal. Isto é uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Ecologia, que eu vou só aqui referir muito sumariamente, depois quem quiser pode ir procurar este site, que é www.spec.pt. A Sociedade Portuguesa de Ecologia tem este site e que está então a promover esta semana sobre espécies invasoras em Portugal e Espanha, a semana de 2022, portanto de 21 a 29 de maio. Isto agora avançou um bocadinho mais do que eu queria. Ora, a semana de espécies invasoras basicamente é um conjunto de iniciativas, ou melhor, é uma iniciativa destinada a juntar ações para sensibilizar e informar e educar para a problemática das espécies invasoras. É uma iniciativa conjunta, então, de uma plataforma que foi criada dentro da SPECO, a SPECO que é a Sociedade Portuguesa de Ecologia, e essa iniciativa chama-se, portanto, esse grupo chama-se Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras, ou é a Rede INVECO. E se procurarem aqui no site da SPECO e clicarem aqui na Semana das Espécies Invasoras, podem encontrar mais informação sobre esta rede. Mas além desta rede, esta iniciativa também é organizada pela plataforma invasoras.pt, que é um grupo de investigação que pertence ao Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, e por 2 projetos LIFE, que é o projeto LIFE Stop Cortadéria. A cortadéria é uma planta, que é uma planta invasora que existe em muitos locais do país, especialmente no litoral, que é a erva das pampas, também chamada penachos, que é a cortadéria celoana. Tem um projeto LIFE para tentar controlar, e pelo LIFE Invasáqua, que é um outro projeto LIFE que visa especificamente as espécies exóticas invasoras ligadas ao meio aquático, portanto, certas plantas aquáticas e peixes. Estão aqui os logótipos destas várias organizações, portanto, do INVEC, do Invasoras PT, do Life Stop Cortadeira e do Life Invasaco. Ora bem, esta iniciativa da Semana das Espécies Invasoras, eu recebi um convite por parte da Eli Marchante e da Elizabeth Marchante, que pertencem à plataforma invasoras.pt, e convidaram-me para, tal como no ano passado, fazer alguma iniciativa no âmbito da Semana das Espécies Invasoras. E eu, obviamente, disse que sim. Já o ano passado fiz também um webinário a descrever as espécies invasoras em Portugal. Para quem tiver curiosidade, pode ir aqui ao site, então ao site das espécies invasoras, que é no site da SPECO, e vão encontrar aqui embaixo um calendário. Isto neste momento é capaz de não estar ainda a carregar aqui tudo, mas tem aqui um calendário já estão aqui a aparecer, com as ações que estão previstas. Começou ontem e vai até ao próximo domingo. Algumas são ações de controle presencial, por exemplo, para controlar plantas invasoras. Há muitas ações que são dirigidas a plantas. Outras são ações de sensibilização ou formação presenciais, por exemplo, em universidades ou no tipo de auditórios. Há outras que são ações de formação online, como estas aqui. Há outro tipo de ações. Isto são cerca de 200 ações diferentes. Portanto, quem tiver interesse, e até é possível pesquisar por região do país, porque algumas são presenciais em diferentes regiões, com a colaboração de municípios, de universidades, de associações, etc. Umas em Portugal, outras em Espanha. E, portanto, se forem aqui ao site da SPECO e pesquisarem então pela Semana de Espécies Invasoras, podem encontrar aqui mais iniciativas que estejam a decorrer, quer presenciais, quer online. Portanto, isto só para enquadrar então o contexto desta apresentação. O Portal Aves de Portugal, então, vai participar na Semana sobre Espécies Invasoras com a realização de 2 pequenos webinários. São sessões relativamente curtas, meia hora mais ou menos cada uma. A primeira é hoje, sobre a viúva bico-lacre, e a segunda será na sexta-feira que vem, dia 27, às 21h30 também, para falar de uma outra espécie, que é o mainá de crista. Pronto, feita esta pequena introdução, eu agora vou interromper aqui a partilha. Portanto, já sabem então, se quiserem mais informação sobre esta iniciativa da Semana sobre Espécies Invasoras, podem encontrar informação no site da SPECO. E agora vamos dar início à sessão de hoje.
Então, a sessão de hoje, Zé, confirma-me só se já está a aparecer, por favor. Diz, desculpa. Se já aparece a apresentação do Aparece, PowerPoint. mas estão a aparecer uma série de É janelas aqui à estes frente. avisos do Zoom, mas isso em princípio já vai desaparecer. Vê lá se, Ok. espera aí, ainda deve estar aí um retângulo. Ainda estão dois, agora já só estão um. Agora, é um que está no cantinho, não é? Eu chego Um isto para lá. pequenino, sim. Agora já não deve aparecer nada. Pronto. Então vamos começar. A sessão de hoje é para falar da viúva bico de lacre. A viúva bico de lacre, que é esta ave que está aqui representada e que eu chamei subtítulo exótica, que parasita outra exótica, e já vamos perceber porquê. A viúva bico de lacre não é uma espécie invasora, mas eu decidi fazer esta apresentação porque é uma espécie que é exótica, que é uma das condições para as espécies serem invasoras, embora não seja a única. Ela não está classificada como tal no decreto-lei que eu chamo de decreto-lei das invasoras, que é o decreto-lei 92 de 2019, que classificou um conjunto de espécies, animais e plantas como invasoras, mas o decreto-lei é suposto ser revisto periodicamente, de 6 em 6 anos ou até às vezes em intervalos mais curtos, e portanto, como esta espécie está em expansão e já foi classificada pelo Comitê de Raridades como uma espécie exótica estabelecida, que está na categoria C, existe alguma probabilidade de que ela venha a ser classificada como invasora, porque ela continua em expansão, portanto está com um comportamento invasor. E por isso, apesar de formalmente não ter a classificação de invasora, eu considero que se enquadra perfeitamente nesta problemática e então escolhi esta espécie para o tema do webinário de hoje. Então vamos lá conhecer um bocadinho melhor esta espécie, a viúva bico de lacre, que é um passeriforme, portanto, pertence à ordem dos passeriformes e à família Viduidae, que é o nome desta família, que reúne as viúvas. O nome científico desta espécie é Vidua macrora. Vidua significa precisamente viúva. Eu não sei porque é que escolheram este nome, talvez por causa da plumagem assim em tons pretos e brancos, mas é uma suposição minha. Macrora é um termo grego que é formado por macro e ouras, que significa a cauda. Portanto, oura é cauda, macro é grande, portanto é cauda longa. Podemos ver aqui pelo aspecto da fotografia que macrora significa exatamente então cauda longa, portanto é a viúva da cauda longa. O comprimento da ave, quando não está com estas penas longas, é 11 a 12 centímetros, mas o macho nupcial que vemos aqui na imagem tem então as retrizes centrais muito longas, o que lhe dá um comprimento total de 33 centímetros, só o macho em plumagem nupcial. Esta espécie alimenta-se essencialmente de sementes. Sementes nem sequer são retiradas das plantas, é sobretudo quando já estão caídas no solo, e portanto frequenta principalmente locais com vegetação arbustiva ou herbácea, que sirvam de fonte de alimento. Muitas vezes, embora não exclusivamente, mas muitas vezes na proximidade também de zonas úmidas. É uma espécie que não constrói qualquer ninho, e porquê? Porque é uma espécie parasita, tal como acontece com o cuco canori e com outras espécies, é uma espécie que deposita os ovos nos ninhos de outras espécies. Portanto, existe aqui uma relação de parasitismo e que foi também então a forma encontrada por esta espécie para sobreviver. E neste caso, a espécie parasita ninhos de bicos de lacre. Eu pus aqui deliberadamente no plural, apesar de nós só termos cá um em Portugal, mas pus no plural, já vou explicar mais à frente porquê, mas portanto há várias espécies de bicos de lacre que podem servir de hospedeiros. A postura, bem, a postura tem aqui uma curiosidade, a postura é feita em séries de 3 a 4 ovos, postos ao ritmo de 1 por dia, que é o que acontece com a maioria dos passeriformes, põe um ovo por dia, mas esta espécie pode ter, portanto faz 3 a 4 ovos, põe 3 a 4 ovos, depois tem um intervalo, depois põe mais uma série e o total pode atingir os 25 por época. Nós podemos achar que é assim um número bastante exagerado, e é, mas provavelmente isto deve-se ao facto de que muitos destas aves, destes ovos que depois dão origem a crias em ninhos de outras espécies, não sobrevivem, a taxa de sobrevivência é baixa e, portanto, para a espécie manter populações estáveis, isto é conseguido com um grande número de ovos colocados para garantir uma taxa de sobrevivência razoável. O período de incubação é de 11 dias, como é normal em passeriformes de pequena dimensão, normalmente é inferior a 2 semanas. Portanto, isto é assim a informação base acerca desta espécie. O aspecto é este, já vimos esta primeira imagem no slide de abertura. Isto é o macho em plumagem nupcial, que é assim preto e branco com o bico vermelho e com a cauda muito longa. Eu pus aqui entre parênteses maio a novembro, porque isto é a época em que no nosso país
podemos ver machos nupciais. Portanto, quando eles estão em plumagem nupcial, mais ou menos de maio a novembro, têm a plumagem preto e branco com estas penas da cauda muito longas. Quando adquirem a plumagem não nupcial, perdem a cauda longa, ficam com uma tonalidade mais castanha, mantêm o bico vermelho, e a fêmea, tanto o macho não nupcial como a fêmea. Mas durante a época nupcial, a fêmea pode ter, durante algum tempo, o bico preto, que é o que nós vemos aqui na imagem de baixo. Portanto, a imagem de baixo é uma fêmea nupcial com o bico preto. Em cima, então, vemos o macho com a cauda muito longa, em baixo a fêmea com o bico vermelho. Eu pus aqui maio a novembro. Maio a novembro, grosso modo, corresponde ao nosso verão, o início do outono. Isto para mim é um enigma, mas eu acho que em redor desta espécie ainda há aqui vários enigmas para esclarecer. É um enigma porque esta espécie de origem africana, em África, ela tem uma distribuição muito vasta, como já vão ver, e em África, em África não há inverno nem verão, há essencialmente estação seca e estação das chuvas, na maior parte do continente. E a maioria das espécies, não todas, mas a maioria das espécies nidifica na estação das chuvas. E a estação das chuvas depende das regiões. Quando estamos nas regiões mais tropicais, como por exemplo ali de Senegal, Guiné, até à Nigéria, a estação das chuvas é no nosso verão, é em junho, julho, agosto. Quando vamos mais para sul, na direção de Angola e África do Sul, a época das chuvas coincide com o nosso inverno, que é mais ou menos, portanto, será para dezembro, janeiro, fevereiro. Portanto, a época de nidificação varia. Talvez porque é na época das chuvas, porque é talvez quando há maior abundância de alimento. Mas cá em Portugal, elas nidificam no nosso verão, na estação seca. Porque não sei, não houve ainda nenhum estudo dirigido a esta espécie, é algo que talvez no futuro venhamos a saber. Para já o aspecto a reter é que é neste período que nós encontramos os machos com esta plumagem. Bom, a plumagem, no entanto, tem aqui algumas nuances que eu vou apresentar aqui com base em guias de aves africanas. Porque, tirando os machos nupciais, que são os mais evidentes, nem sempre é fácil sexar e dar a idade das aves. E então eu pus aqui uma imagem de uma estampa de um livro que é o Birds of Kenya and Northern Tanzania, portanto é um livro de aves da África Ocidental. Era muito interessante. Zé, acho que há um problema com microfones, não? Não estou a ver aqui ninguém com micros ligados para além de ti, não sei o que é que aconteceu. Apanhei aqui um eco qualquer. Pois, exato, mas também não sei. Foi alguém que se calhar ligou e desligou que não chegou a aparecer na notificação. Tudo bem, se houver outra vez problema eu interrompo a partilha. Ora bem, então esta imagem aqui é do Birds of Kenya, norte da Tanzânia, e temos aqui várias imagens da espécie que é 5A, 5B, 5C, 5D. O 5A é o mais fácil, que é o macho nupcial, como podem ver, preto e branco, com o bico vermelho e cauda comprida. O 5B é referido aqui como non-breeding male, que é o macho não nupcial. Portanto, reparem, ele fica com uma plumagem mais castanha, cauda curta e cá está o bico vermelho. O 5C é a fêmea adulta nupcial. Tem o bico preto aqui, um bocadinho de base vermelha. O bico, eles até dizem aqui que o bico tem um bocadinho de vermelho por baixo, mas depois, entre parênteses, becoming all red after breeding. Portanto, após a época de nidificação, a fêmea fica também com o bico vermelho. Fica, portanto, muito... Acho que a partilha se interrompeu. Peço desculpa sem querer. E eu agora não consigo aqui. partilhar, portanto tens que me dar Peço desculpa, é que eu estava aqui a fazer as coisas de segurança para evitar que aparecesse aquilo e sem querer removi-te a partilha. Já podes. Muito bem, então vou partilhar novamente no ponto em que estava. Então estava a apresentar este. Tens as janelinhas aí. Está aí o retângulo, não está? Já desapareceu? Já desapareceu, já. Muito bem. Então, este slide que é do Birds of Kenya Northern Tanzania, como eu estava a dizer, o 5A é o macho nupcial, o 5B é o macho não nupcial, castanho com bico vermelho, o 5C é a fêmea nupcial, mas no texto refere-se que o bico fica vermelho após a época de nidificação, portanto elas ficam muito parecidas com os machos, e o 5D é o juvenil que é todo castanho, também com o bico escuro, mas, notem também o que está escrito entre parênteses, fica becoming red in a few weeks, portanto ao fim de algumas semanas o juvenil fica assim, castanho liso, mas com o bico vermelho. Só que há diferenças também nas ilustrações entre os vários guias. Eu vou mostrar aqui de um outro livro, que é o Birds of Africa. Isto é uma coletânea grande de 7 volumes, que tem também ilustrações das várias espécies. E então o que é que temos aqui? Em cima temos à esquerda o juvenil, cá está ele castanho. As tonalidades aqui são um bocadinho diferentes dos outros guias, porque isto também varia com a impressão e com a pintura. Mas de qualquer forma o juvenil é liso, aqui com o bico ainda preto, que ainda não avermelhou.
depois ao meio o macho nupcial, cá está ele, com as penas da cauda compridas, e à direita o macho não nupcial. Portanto, o macho que, após a época dos ninhos, fica castanho com a cauda curta e com o bico vermelho. Agora aqui, reparem na linha de baixo, à esquerda a fêmea não nupcial e à direita a fêmea nupcial. A fêmea nupcial é fácil ter o bico preto. A fêmea não nupcial tem o bico vermelho. É muito parecida com o macho. Claro que quando nós comparamos estes dois desenhos, parece-nos identificar aqui algumas diferenças no padrão facial do macho e da fêmea e eventualmente nas riscas mais intensas do macho. Só quando passamos para outros guias essas diferenças desaparecem. Por isso é que eu digo que há diferenças entre guias e que fora da época dos ninhos não me parece nada linear como é que se distingue os machos das fêmeas. Temos aqui de um outro guia, que é o Birds of Western Africa, e aqui o que é que nós temos? Temos o macho nupcial, que é o male breeding, BR é breeding, portanto é nupcial, e depois a fêmea nupcial, female breeding, que cá está ela com o bico preto, o juvenil, também já viram, é liso com o bico preto, e depois tem aqui este com o bico vermelho, que diz apenas adult non-breeding, portanto é adulto não nupcial, em que aqui já nem é feita distinção entre os machos e as fêmeas, este guia considera que o macho e a fêmea são semelhantes. Portanto, eu continuo a achar, com base na informação que tenho, que fora da época dos ninhos não é seguro distinguir machos e fêmeas. Aqui ainda um quarto guia, que é o Chamberlain's LBJs. LBJs é uma sigla em inglês, uma gíria que significa Little Brown Jobs, que significa pequenos passarinhos castanhos, mas o guia chama-se mesmo assim, Chamberlain's LBJs. Então o que é que temos aqui? Novamente o macho nupcial, cá está ele, né, com a cauda muito longa, os tais 33 centímetros. Aqui à direita, se calhar isso não se vê muito bem, mas eu digo é Adult Female Non-Breeding, portanto fêmea adulta não nupcial, cá está ela com o bico vermelho. Aqui a Adult Female Breeding, portanto a fêmea nupcial com o bico preto. Aqui uma imagem que eu não vi nos outros guias, que é Adult Female Transitional, portanto é a fêmea em transição. Aparece aqui já o vermelho a aparecer na mandíbula inferior, estava representado num dos guias que eu mostrei anteriormente, mas sem a indicação de ser transição. Portanto, quando ela está mesmo na época de nidificação, está com o bico preto, fora da época de nidificação, bico vermelho, na transição fica assim. O juvenil, mais uma vez, aqui este já a ficar com o bico avermelhado, e finalmente cá em baixo, um macho, está aqui, adult male non-breeding, portanto o macho não nupcial, e aqui, notem esta imagem, o macho em transição, em que ele está a ficar de castanho para preto, com a cauda a crescer. Portanto é o macho que está em muda de plumagem não nupcial para nupcial. E agora, mais uma vez, comparem a fêmea não nupcial com o macho não nupcial. O padrão da cabeça é muito semelhante. Aqui tem uma nota a dizer que o macho é como a fêmea, mas que as riscas na cabeça são mais intensas. É uma das diferenças que é assinalada. No entanto, eu não vi ainda imagens suficientes para poder ter confiança do que, o que é que significa aqui o mais intenso e o menos intenso, e portanto eu acho ainda as diferenças nas aves não nupciais muito tenues para conseguir fazer então a sexagem com confiança. De qualquer forma, fica aqui esta informação sobre quais são os critérios para identificar nas várias épocas do ano. Agora, vou mostrar aqui algumas fotos de aves fotografadas em Portugal, e eu pus sempre a data nas fotos, e neste caso a data para conseguirmos ligar a época do ano em que elas aparecem, nomeadamente em plumagens nupciais. Então temos aqui esta foto de um macho nupcial em 31 de agosto, portanto está com a plumagem nupcial plena, todo preto e branco, com a cauda muito comprida. Como eu disse, a plumagem nupcial vê-se mais ou menos de maio, meados finais de maio até ao fim de novembro, início de dezembro, portanto será grosso modo de junho a novembro, e portanto é durante o verão, essencialmente durante o verão, que nós com mais facilidade encontramos estas aves em plumagem nupcial. No verão, às vezes início do outono. Aqui um outro exemplo, este um bocadinho mais tardio, 21 de outubro, mas ainda não vemos sinais de muda. Vemos aqui algumas penas um bocadinho castanhas, mas não são penas novas a nascer. Eu acho que são penas velhas, já um bocadinho desgastadas, talvez por causa do sol. Não vejo ainda penas novas a nascer, portanto não há sinais de que esta ave esteja em muda, está ainda com a cauda plena, 21 de outubro, portanto ainda em plena época de nidificação, que, como eu disse, se estende ainda pelo outono. Aqui uma outra foto, esta de 5 de novembro, e aqui claramente uma fêmea nupcial, como podemos ver, reparem no bico completamente preto. Eu aqui não sei ainda dizer se esta fase do bico preto se estende pela época nupcial toda ou se é só durante um pequeno período, porque eu já vi fêmeas com o bico vermelho ao lado de machos nupciais. Eu tenho um bocadinho a sensação que esta fase do bico preto é uma fase de curta duração, mas não tenho ainda informação sobre isso, porque ainda há assim alguma informação dispersa, mas isto é um assunto que ainda não está suficientemente estudado.
De qualquer forma, tendo o bico completamente preto, não há dúvida que é uma fêmea nupcial. Aqui um caso um bocadinho mais difícil. Esta foto é de 9 de setembro, eu aqui pus fêmea com um ponto de interrogação. Porquê? Porque eu, pelas razões que eu já expliquei antes, eu não tenho a certeza como é que se distingue fêmeas de machos nesta plumagem. Eu, por um lado, assumi que seria fêmea porque foi em plena época de nidificação, ou seja, setembro, que é a altura, como já vão ver, do pico de observações de machos nupciais e do pico de observações desta espécie em geral. Mas, por outro lado, ela tem a cabeça muito contrastada, aqui com riscas pretas, e no dorso também me parece ter bastante mais preto. Portanto, eu fico na dúvida se isto é realmente uma fêmea, não nupcial, porque é que está com o bico vermelho em setembro, ou se é um macho que por qualquer razão ainda não mudou, ou se é um imaturo que não chegou a adquirir a plumagem de adulto, não sei. Prefiro não estar aqui a rotular este bicho com certezas, porque eu acho que ainda há aqui, acerca desta espécie, eu acho que ainda há várias coisas que nós não conhecemos muito bem e que vamos precisar de mais informação, de mais fotos, de mais observações para perceber melhor a dinâmica das aves e até destas plumagens. De qualquer forma, pronto, fica aqui este registro. Mesmo em setembro é possível encontrar aves adultas com o bico vermelho. Se é fêmea ou se é macho, fica aqui a dúvida. Aqui um caso engraçado também, este não suscita dúvidas, é claramente um macho em muda, já aqui com misturas de preto e castanho na cabeça, a cauda comprida, a nascer, claramente a crescer. Reparem que se ele tivesse a mudar de nupcial para não nupcial, as penas não estavam a crescer, as penas longas simplesmente caíam. Isto são penas longas a crescer. Além disso, a data também confirma isso, é em maio. Maio é então uma altura em que nós podemos encontrar machos que estão a fazer a muda, estão a adquirir a plumagem preta e as penas compridas estão então a crescer para a cauda ficar, se calhar passado mais 2 semanas ou assim, ficar com aquela cauda longa que viram na imagem anterior. Portanto, é um macho que se está a preparar para a época nupcial. Aqui a situação oposta, 2 machos em dezembro. Dezembro, aqui já é uma data bastante tardia, não há muitas fotos desta espécie em dezembro, é uma data tardia, temos ainda um macho aqui com plumagem nupcial, mas reparem que já só tem uma pena da cauda. Se tiverem reparado na foto inicial, as penas longas são 4, são os 2 pares de retrizes centrais, este já só tem uma, dá a ideia que as outras já caíram, e ele até já é capaz de estar a começar a mudar para a plumagem não nupcial. Este da esquerda já vai muito mais adiantado, já está cheio de penas beges, misturadas ainda com preto, já não tem qualquer cauda longa, portanto já substituiu as penas da cauda por uma cauda curta. Como eu disse, as penas longas crescem em maio, ficam muito longas, mas depois quando chegar a muda do outono, elas simplesmente caem e são substituídas por penas curtas, e então no outono não encontramos aquelas penas de comprimento intermédio. Portanto aqui 2 machos juntos, então em dezembro, já no final da época de nidificação, já a fazer a muda, mas em estados diferentes da muda. Aqui um juvenil fotografado em 30 de novembro, será uma data típica de observação dos juvenis, porque se eles nidificam sobretudo em agosto, setembro, os juvenis devem começar a voar, penso eu, no início do outono, e portanto antes da primeira muda será exatamente em outubro, novembro e talvez dezembro que nós podemos encontrar juvenis. Todo castanho, liso, o bico preto, mas já começa a ficar vermelho. Eu chamei há pouco a atenção que os juvenis têm o bico preto, mas ao fim de algumas semanas ele começa a ficar vermelho como o dos adultos, aquele vermelho vivo, e portanto esta foto mostra exatamente esta fase de transição do juvenil, quando começa a adquirir esta cor. Bom, agora deixamos a questão das plumagens, vamos falar de outros aspectos. Vamos falar, eu apresento como habitualmente aqui a ficha sobre o Estatuto de Conservação da Espécie, retirado do site da BirdLife. Esta espécie globalmente é muito abundante e portanto tem um estatuto global pouco preocupante, que é o Least Concern. Eu fiz aqui há tempos um webinário que está no canal YouTube do Aves de Portugal a explicar o que são estes estatutos de ameaça, portanto agora não vou desenvolver isto muito, está lá explicado nesse webinário para quem tiver curiosidade. O LC então significa Least Concern, que em português se traduz como pouco preocupante. É uma espécie comum a nível global. Na Europa existe um livro vermelho, como eu também já referi, mas não tem estatuto. De uma forma geral, as espécies não autóctones que foram introduzidas não têm estatuto de conservação ou estatuto de ameaça atribuído, e o mesmo se pode dizer em Portugal. O livro vermelho dos vertebrados em Portugal também não atribui qualquer estatuto de ameaça a esta espécie. Vamos agora ver a distribuição mundial da viúva biclacre. Aqui temos um mapa em que vemos o continente africano. Grosso modo, distribui-se pela quase totalidade da região a sul do Saara.
Como podem ver, portanto, temos aqui o deserto do Saara em cima, a sul do Saara tem uma distribuição mais ou menos contínua, que vai aqui desde o Senegal, que é este país aqui mais à esquerda, em frente a Cabo Verde, aqui por todo o Golfo da Guiné, estende-se para leste até à Etiópia, à Eritreia, e depois para sul, atravessando aqui o Congo, o Quénia, Tanzânia, e para sul até Moçambique e África do Sul. Tem alguns buracos na distribuição, sobretudo em zonas muito desérticas, como por exemplo aqui na Somália, no nordeste do Quénia, e depois também aqui na Namíbia, no Botsuana e partes de Angola, são zonas muito áridas para esta espécie, e aí há algumas descontinuidades, mas tirando isso é uma espécie muito bem distribuída, também está presente aqui em São Tomé, em Malabo, na Guiné Equatorial, aqui em Zanzibar e Pemba, e depois foi introduzida em Portugal e em Porto Rico, que é uma ilha um bocadinho a norte de Cuba, que pertence aos Estados Unidos da América. Não tenho a certeza se houve introduções noutras partes do globo, é possível que sim, como aconteceu com muitas espécies exóticas, mas daquela informação que eu encontrei, sei que está presente então em Portugal e em Porto Rico. Ora, eu referi num dos primeiros slides que esta espécie parasita bicos de lacre, e usei o plural. E eu agora vou falar um bocadinho mais sobre isto. Em África há uma data de bicos de lacre, do género Strilda e não só, e esta espécie utiliza ninhos de diferentes espécies para colocar os seus ovos. As espécies que são vítimas de parasitismo chamam-se os hospedeiros. Nós cá só temos um, que é o bico de lacre, também é uma espécie africana que foi introduzida. Em África são parasitados mais 7 ou 8 espécies, eu não pus aqui todos, pus os mais comuns, como por exemplo este do face laranja, que é o estilo da melpoda, este do urpígio carmim, ou vermelho, que é o estilo da rodopiga, e este, não me recordo o nome português, mas penso que é de peito creme, que é o estilo da paludicola. Portanto, utilizará diferentes hospedeiros consoante a disponibilidade, vamos dizer assim, de cada um deles nas várias regiões geográficas. Há outros que às vezes são parasitados e, portanto, grosso modo, são tudo estrildídeos, são passeriformes de muito pequena dimensão. Penso que quem já faz observação de aves em Portugal conhecerá o bico de lacre, que é também uma espécie com 10, 11 centímetros, e que é então que é a vítima preferencial em Portugal, como eu já vou falar. Uma curiosidade, eu referi que a espécie foi introduzida em Porto Rico. Em Porto Rico não há o nosso bico de lacre, mas há o estilo de melpoda, ou face laranja. E, portanto, a viúva bico de lacre em Porto Rico parasita esta espécie. Aliás, isto leva aqui a um outro aspecto interessante, é que se não houvesse o hospedeiro, ela não conseguia sobreviver porque o sistema de reprodução se baseia no parasitismo. É possível que a viúva tenha sido introduzida noutros países da Europa, noutras partes do mundo, mas se não tiver lá um hospedeiro à disposição, não vai conseguir sobreviver. Em Porto Rico tiveram a sorte de ter este hospedeiro, que é o estilo da melpoda, e em Portugal, acho que até há lá outro, que não está aqui representado, que é o estilo da troglodites, que também existe em Porto Rico, que também é ocasionalmente parasitado. E em Portugal, quando a viúva começa a ocorrer, que eu já vou falar mais adiante, tiveram também a sorte de encontrar à disposição o bico de lacre, que nessa altura já era bastante abundante no nosso país e, portanto, olha que sorte, já temos aqui um hospedeiro, portanto, aqui vai disto. Noutros países, se não houver hospedeiros, a espécie está condenada a desaparecer porque não tem forma de se reproduzir, porque não sabe sequer construir ninho, uma vez que não é essa a estratégia. Portanto, fica aqui a informação de que existem diferentes espécies de hospedeiros. Em Portugal só temos este, e que é essencial para a sobrevivência então da viúva. Agora, vou apresentar uma breve cronologia sobre a presença desta espécie da viúva bico de lacre no nosso país. A viúva bico de lacre foi importada como ave de cativeiro, como acontece com a generalidade das aves exóticas, e depois, seja devido a fugas, seja devido a libertações intencionais, elas começaram a aparecer na natureza. Hoje em dia estas situações já não acontecem tanto como aconteciam há 20 anos, porque houve um ban, portanto, houve um bloqueio à importação de aves exóticas por parte da União Europeia, que entrou em vigor, penso que em 2004 ou 2005, e quase todas as aves exóticas que são estabelecidas em Portugal estabeleceram-se antes dessa data. Hoje em dia praticamente não há comércio de aves exóticas para a União Europeia, porque, precisamente devido a este bloqueio. Só que há algumas aves que se estabeleceram anteriormente e essas que já cá estão, em alguns casos, continuam-se a expandir. Ora, eu estive a fazer algumas pesquisas. A primeira observação que eu encontrei, que é a mais antiga, que aparece no IBIRD, é uma observação isolada que existe no Parque das Nações, em Lisboa, com data de 1999. É apenas um indivíduo, pode ter sido uma fuga, não houve durante muitos anos qualquer outra observação nesse local, mas foi a primeira observação que eu encontrei. Agora,
muito mais relevante foi o que aconteceu a partir de 2000 em Mira. Mira, que eu já vou mostrar o mapa, é uma vila da beira litoral que fica entre a Figueira da Foz e Aveiro. E Mira, estou convencido, não tenho provas, mas estou convencido que Mira foi o principal foco de dispersão desta espécie em Portugal. E porquê? Há uma primeira observação no ano 2000, portanto, tirando este caso isolado do Parque das Nações, é em Mira que a espécie é vista pela primeira vez, e que nos anos seguintes houve várias observações, com destaque para esta. Em 2002, há uma observação de 50 indivíduos. 50, juntos. E no mês de abril. E porque é que isto é relevante? Eu já vou explicar mais à frente porque é que é relevante ter sido em abril. 50 indivíduos juntos logo em 2002. Isto só pode significar uma de duas coisas. Ou esta observação em 2000 foi o princípio de uma libertação de 2 ou 3 bichos que depois se conseguiram rapidamente reproduzir, parasitando bicos de lacre, e que em 2002 eram 50, portanto que houve logo ali um crescimento rápido, primeira hipótese. Ou então a segunda hipótese, houve uma libertação de uma grande quantidade de indivíduos. Qualquer uma das hipóteses é possível, não tenho elementos que me permitam dizer qual destas hipóteses é correta, mas para já considero ambas as possibilidades. Depois eu já vou falar mais em detalhe da situação de Mira. Entretanto, a espécie começa a se expandir e em 2009 elas expandem-se para norte e em 2009 aparece o primeiro registro a norte de Aveiro. Eu já vou depois mostrar no mapa para ajudar a situar isto. Portanto, a primeira vez que aparece a norte de Aveiro, mais concretamente na zona de Estarrejo ou Salreu, portanto já assim umas dezenas de quilómetros para norte de Mira, em 2009. Depois em 2013 chegam ainda mais a norte, chegam ao Minho, a partir de 2012, 2013, e ao mesmo tempo expandem-se para sul e chegam à bacia do Mondego. A Mira não está na bacia do Mondego, não está em bacia hidrográfica nenhuma principal, está ali entre o Voga e o Mondego. Mas, portanto, em 2009 elas chegam ao Voga, em 2012 e 2013 já estão no Minho para norte e já estão no Mondego para sul. E depois em 2014, 2015 continuam-se a expandir para sul e chegam à bacia do Tejo, onde já estão atualmente com uma ampla distribuição. Portanto, Mira está no centro da área de distribuição atual e com base na informação disponível, não quer dizer que tenha sido o único foco, atenção, pode ter havido outros focos, pode ter havido libertações noutros locais, mas a informação disponível sugere que foi a partir de Mira que se deu ali um foco importante de dispersão. Finalmente, isto é apenas uma curiosidade, em 2021 houve um registro isolado no Algarve, de alguém que fotografou um juvenil e colocou num blog. Até agora no Algarve, que eu saiba, não há outras observações, portanto isto pode ter sido uma fuga ou uma libertação, mas também pode ter sido uma ave que tenha vindo de longe. Não sabemos, vamos estar atentos se aparecem mais observações no Algarve ou não. O Algarve já foi colonizado por outras exóticas que já ocorrem noutras regiões do país, como é o caso do tecelão, do bispo de cor amarela e do bico de chumbo, por exemplo. Portanto, não sabemos se o aparecimento das exóticas no Algarve tem a ver com libertações independentes, portanto, são eventos isolados, ou se há, de facto, alguma comunicação. Não sabemos, mas fica aqui esta nota que em 2021 houve o primeiro registro de viúva no Algarve. Eu vou falar um bocadinho mais da situação de Mira, que como eu disse há pouco, eu acho que é aqui um aspecto-chave para entendermos a história da viúva. Há um artigo muito interessante da autoria do João Petronilho, do José Vingado e do João Ferreira, que foi publicado na revista Aero em 2004, e que chamado As Aves Exóticas na Costa de Quiaios, Mira, e que faz aqui um pequeno resumo das observações conhecidas eu conheço pessoalmente o João Petronilho, é um observador que mora em Mira e que já faz observação há muitos anos e que tem bastantes trabalhos publicados, e ele já acompanhava há muitos anos a presença das aves exóticas em Mira, e portanto este artigo vem fazer um bocadinho o ponto de situação. E então o artigo fala de uma série de outras espécies, eu pus aqui apenas a informação referente à viúva. E o que ele diz é o seguinte: o primeiro registro que há conhecimento foi o tal que eu falei em 2000, que foi um macho capturado em redes de anilhagem, portanto, numa ação de anilhagem, em 5 de julho de 2000, no caniçal da Barra de Mira. Depois disso, portanto, isso foi o primeiro registro. Depois houve registros em 2001, de machos em plumagem nupcial, um em 7 de setembro, num sítio chamado Calvela, que fica a poucos quilómetros dali, e outro na Barra de Mira em setembro de 2001, e depois outro em 18 de julho de 2002, na mesma localidade. Portanto, em mais do que um local aqui do Concelho de Mira, já houve observações em 2001 e 2002. E depois a tal observação que eu referi há pouco, de 50 aves em plumagem de eclipse, portanto que é não nupcial, a alimentar-se num campo agrícola em abril de 2002 na Barra de Mira. Esta é a tal observação que eu referi há pouco dos 50 indivíduos. E depois, em 2002,
uma ave na gafanha do Arião, de 2 machos sem plumagem nupcial. Ora, a gafanha do Arião já não é no concelho de Mira, já fica mais para norte, já é no distrito de Aveiro, no concelho de Vagos, fica perto do limite, mas portanto já estava aqui a afastar-se a espécie para norte, e outra vez na Barra de Mira e na gafanha do Arião, em setembro de 2003. Portanto, há aqui uma sucessão de registros entre 2000 e 2003 em diferentes locais da zona de Mira, o que sugere que a espécie se estivesse a expandir. Não, na altura, os autores não confirmaram a nidificação, viram apenas os machos nupciais, mas suspeitaram que pudesse ser o caso, uma vez que eles parasitam bicos de lacre, que já na altura eram comuns na zona. Ora bem, eu pus aqui agora um mapa, tirado do Google Maps, para ajudar a situar quem não conhece tão bem a geografia desta região. Mira é esta localidade, que é sede de concelho, está aqui com este círculo encarnado. Mira fica então ao meio caminho entre Figueira da Foz, que vem aqui, e Aveiro. O tal local que eu referi da gafanha do Arião fica aqui, mesmo na fronteira, mas já do lado do distrito de Aveiro, no concelho de Vagos. E houve outras observações aqui no concelho de Mira. Portanto, para situar aqui o local. E este mapa é um dos mapas de distribuição que vem no referido artigo, com quadrículas 2x2, e estas bolinhas referem-se aos locais onde a espécie foi observada. Está aqui a Praia de Mira, está a Praia da Tocha e está aqui Quiaios, que é mais aqui em baixo. A Tocha está aqui, só para verem a escala. A escala não é bem a mesma, mas é parecida. E, portanto, houve aqui observações em diferentes locais do concelho. A Barra de Mira, para quem não conhece, é esta lagoa, é uma pequena lagoa costeira que existe aqui. Há uma outra lagoa mais para dentro, que é a Lagoa de Mira, portanto há aqui 2 pequenas lagoas, e depois o resto é aqui uma zona de várzea e dunas. Há aqui outras lagoas para o lado da Figueira da Foz, e depois a norte temos a Ria da Aveiro. Portanto é tudo uma zona de baixa altitude, com alguns caniçais, outras zonas de vegetação emergente, tem bastantes bicos de lacre, e então foi aqui que começou a haver observações regulares, tirando observações isoladas. As observações regulares começaram exatamente em Mira e depois, como vimos, expandiram-se para norte e para sul. E eu agora vou mostrar um conjunto de mapas, são print screens que eu fiz do eBird para diferentes anos ao longo do tempo, com intervalos de 3 anos a começar em 2010, vamos ver de 3 em 3 anos até à atualidade. Cada um destes pinos azuis representa um local de observação. As observações que vêm referidas no artigo que eu citei, que eu mostrei agora, não estão no eBird, mas a zona de Mira fica mais ou menos aqui, como viram, entre Figueira da Foz e Aveiro. Mas estas observações não estão lá, mas estão lá outras. Então, em 2010, quando nós vamos ver ao eBird, fazemos o mapa, as observações só até 2010, só nos aparecem 2 balões. Um aqui em Lisboa, que é a tal observação isolada de que eu falei de 1999 do Parque das Nações, essa está no eBird, e uma outra que é a tal de 2009, aqui na zona de Salreu. Portanto, aqui está Reja, um bocadinho a norte de Aveiro. Tirando estas até 2010, tirando estes 2 registros isolados, a única coisa que havia era este conjunto de observações que, como vimos, já vem desde o ano 2000 aqui na zona de Mira. Depois agora avançamos para 2013, e em 2013 o que é que nós vemos? Aparecem novas observações na zona de Mira, estas já não são as do artigo, são mais recentes. Aparece aqui uma em Coimbra, aparece, além de Salreu, aparece aqui mesmo junto à cidade de Aveiro, aparecem no Minho, reparem, este aqui penso que seja Famalicão, e aqui pela localização deverá ser na zona de Esposende. Portanto, já há aqui uma expansão para norte, Ria de Aveiro, para sueste em Coimbra, portanto já está no Vale do Mondego, e depois no Minho. Em Lisboa não, só temos a tal observação de 99, porque isto tem todo o acumulado até 2013. Esta é então a situação em 2013. Agora vamos avançar mais 3 anos, 2016. Em 2016 o que é que nós vemos? No Minho já há 4 balões em vez de 2, até já está aqui no distrito de Viana do Castelo. Vamos ver aqui. E depois, na Ria de Aveiro, toda esta zona entre Mira e Aveiro, agora já é aqui uma mancha contínua. Temos aqui Mira, Vagos, Ilhavo, Aveiros, Tarreja, uma data de balões aqui ao lado. No Mondego, o que é que se passa? Tínhamos um balão em Coimbra, agora temos vários, a descer aqui pelo Mondego até Monte Moro Velho. Portanto, reparem que do Mondego deixou de haver uma observação isolada, já temos aqui um núcleo no Mondego, um núcleo aqui entre Mira e Aveiro, podemos considerar um núcleo contínuo, que se estende aqui a partir de Vagos e Ilhavo, e depois um núcleo algo disperso no Minho. Mas não acaba aqui, porque agora já temos aqui o Vale do Tejo ocupado. Reparem, o Vale do Tejo, tínhamos aquela observação isolada em Lisboa, agora temos aqui outras. Esta aqui deve ser Alcochete ou Barroca. Temos aqui algures pelo meio do Tejo, esta zona deve ser entre Salvaterra de Magos e Santarém. Depois temos aqui um conjunto de observações que deve ser o Polo do Boquilobo, o Golgã, Torres Novas, aquela zona ali do Médio Tejo. E depois até temos aqui uma observação no distrito de Évora. Portanto, em 2016 a espécie já claramente se expandiu para norte e para sul.
E reparem, quando nós olhamos para o mapa, Mira está mais ou menos no centro desta área de distribuição, se nós tomarmos os pontos extremos. 2019 é uma expansão da situação anterior. Vamos começar de norte para sul. No Minho, e que agora até já temos no distrito do Porto, portanto no Minho e no Douro Litoral, já temos aqui uma série de balões. Depois aqui este balão que parece-me ser a Barrinha de Esmoriz. E depois todo o núcleo de Aveiro, que agora já está maior e que até já se estende praticamente num contínuo, que esta aqui eu não fui verificar, mas deve ser nas Lagoas de Quiaios, num contínuo até ao Mondego, que agora já está ocupado também quase desde Coimbra até à Figueira da Foz. Portanto, este núcleo agora, que vem desde o Porto até Coimbra, já é praticamente uma única mancha contínua. Mas temos mais novidades. Aqui no distrito de Leiria, temos aqui duas bolinhas, ou dois balões, como eu digo, no Vale do Lis, nos Campos do Lis, que fica ali naquela zona um bocadinho a norte da Marinha Grande, onde também tem uma zona de Arrozais, portanto, um novo local de ocupação em 2019. E o Tejo agora está ocupado por aqui abaixo, desde Torres Novas, também já em contínuo até ao estuário. Há bocadinho tínhamos só em Torres Novas, em Santarém, Salvaterra e Alcochete, e agora não. Agora já está aqui uma mancha contínua. Portanto, reparem como a cada 3 anos que nós avançamos, podemos ver como esta expansão se deu de forma progressiva e não parou. E não é tudo, porque temos aqui uma outra sequência que segue para leste, a partir do Tejo. Há bocado tínhamos visto só um registro no distrito de Évora. Mas agora são aqui vários. Isto é o Vale do Sorraia, que vem aqui da zona de Mora, passa em Coruches, que deve ser mais ou menos aqui esta zona, e depois continua até chegar aqui à bacia do Tejo, aqui perto de Samora Correia. Portanto, Tejo, Sorraia, margem sul também aqui Alcochete e zonas envolventes, Lis, Mondego, Voga, Esmoriz e depois o Minho. E finalmente vamos ver 2022. Aqui tem alguns balões vermelhos que são observações dos últimos 30 dias. É o único significado disto. De resto, são pontos iguais aos outros. Mas o que é que nós vemos? Mais pontos no Minho. Reparem que agora mais observações no distrito do Porto. Isto aqui, estes tracejados aqui são os limites do distrito. Portanto, isto aqui deve ser talvez na Póvoa de Varzim ou assim. Depois vários aqui em Braga, no litoral de Esposende, Apulia, etc. No de Viana do Castelo, novamente Famalicão, Guimarães, aqui no interior do distrito do Porto, Esmoriz, e depois a tal mancha enorme que se estende aqui desde a parte norte da Ria de Aveiro, deve ser aqui a zona do Ovar, toda a Ria, todo este contorno, a zona da Gândara, que apanha Mira e arredores, desce até à Figueira da Foz. Reparem que eles no Mondego ao princípio estavam só em Coimbra, depois desceram até Monte Moro Velho, agora já vão à Figueira, e depois aqui na parte sul do Mondego, depois outra vez aqui a zona da Bacia do Lis já com mais balões, e finalmente a Bacia do Tejo continua a ser aqui uma mancha contínua, o Tejo e o Sorraia. Portanto, esta é mais ou menos a situação atual e este pequeno filme de imagens de 3 em 3 anos permite-nos perceber bem a forma como isto aconteceu. E mais uma vez, eu saliento isto, Mira, que fica aqui, está aproximadamente no centro geográfico deste mapa todo. Eu continuo a achar, com base na informação disponível, que Mira foi um dos principais focos de expansão desta espécie. Não, como disse, não sei se de libertações intencionais, se fugas, mas sem dúvida que uma parte da expansão se deu a partir dali. Agora, o aparecimento da espécie no Tejo, eu não sei se teve a ver, se vieram de norte ou se houve outras libertações, não tenho informação sobre isso. Para já, eles ainda não vêm para baixo do Tejo, mas é provável que aconteça o que aconteceu com outras exóticas que apareceram primeiro no Tejo ou mais a norte e que depois rapidamente chegaram ao Sado. E portanto, mais dia menos dia estou à espera que apareçam também, por exemplo, ali na zona de Palmela, Alcácer do Sal e outras localidades ali à volta, porque a distância do Tejo ao Sado não é muito grande. Para já ainda não há registros, mas é provável, se a expansão continuar. Portanto, este é o estado da situação, da distribuição da espécie neste momento. Estamos quase a terminar, mas eu ainda queria referir aqui mais um aspecto curioso, muito curioso, aliás, que é esta história da frequência de observação. Este gráfico é um gráfico retirado do eBird, que eu já apresentei para outras espécies, e que diz respeito à percentagem de listas inseridas no eBird, listas completas, não estamos a falar das observações casuais, listas completas que têm, incluem essa espécie. Portanto, é com que frequência é que a espécie é vista. Estes gráficos, a escala depois é ajustada para isto estar numa escala legível. E o que é que nós vemos aqui? Vemos que a espécie tem aqui um período principal em que é avistada, que é o tal período que eu referi que corresponde aos machos nupciais, que é mais ou menos de junho até novembro. Portanto, a frequência até junho é muitíssimo baixa, está muito perto de zero, há aqui registros isolados. Depois começa a aumentar bastante em junho, tem aqui um pico em setembro,
Há aqui algumas flutuações que têm a ver também com a diferença no número de listas e dos sítios onde as pessoas vão, portanto não vale a pena dar muita importância a estas flutuações entre semanas, cada tracinho é uma semana. O que interessa aqui é a tendência geral. Há um aumento claro a partir de junho, tem um máximo em setembro, depois diminui e quando chega a dezembro está em valores perto de zero. Isto obviamente corresponde à visibilidade dos machos nupciais que são muito evidentes quando se põem a fazer os seus voos nupciais. Mas há aqui um aspecto que é bastante enigmático, é que um gráfico destes, em que temos 6 meses de bastante frequência e depois 6 meses de quase ausência, é um gráfico típico de uma espécie migradora, como acontece com as andorinhas ou com as águias calçadas, que estão presentes em grande número numa grande parte do ano, e depois vão-se embora e há sempre umas quantas que ficam por cá no inverno, por isso é que depois no inverno os números não são exatamente zero, mas são muito baixos. E acontece com outras espécies migradoras. Portanto, isto é uma distribuição típica para uma espécie migradora. Não é uma distribuição normal para uma espécie residente. Para as espécies residentes, qualquer espécie que nós escolhemos, pode haver flutuações ao longo do ano resultantes de serem mais vocais ou menos vocais, mas os números nunca descem para zero. E aqui, na viúva, acontece que há várias semanas ao longo do ano em que isto está rigorosamente a zero. Não há observações. Isto é um enigma, que é, se a espécie não migra, para onde é que ela vai? Isto foi uma questão que me intrigou durante bastante tempo, desde que eu comecei a acompanhar isto, desde há uns 2 anos para cá, que eu comecei até a colocar uns posts para tentar suscitar um bocadinho o debate para onde é que vão as viúvas quando acaba a época de edificação. Portanto, há aqui um período em que claramente elas são muito visíveis e depois desaparecem. Fiz uma outra análise que foi, em vez de ir buscar o gráfico da observação, foi ir ao eBird. Aquilo permite pesquisar as galerias de fotografia e permite pôr filtros em que nós vemos podemos, por exemplo, só pôr fotos para junho ou só fotos para setembro e ver quantas fotos em Portugal é que foram carregadas desta espécie por mês. Fotos de aves em qualquer idade. E o que é que nós vemos? Mesma coisa, o número de fotos, isto é o número total, já não é frequência, é o número total de fotos que estão carregadas. Aumenta de forma muito expressiva a partir de junho, anda aqui pelos 50 e tal, junho, julho, depois em agosto ainda aumenta mais, atinge um pico em setembro, acima das 100 fotos carregadas, fotos de qualquer pessoa em qualquer sítio do país, que mais uma vez, setembro também corresponde ao pico de frequência, como viram há pouco, deve ser, penso eu, a altura em que os machos nupciais estão mais ativos e, portanto, a espécie é muito conspícua, tem muita visibilidade. Depois, em outubro e novembro, já é consideravelmente menor, talvez por já não haver tantas aves em parada como haveria em agosto ou setembro, mas ainda tem uma plumagem muito visível, portanto são fáceis de ver. E depois o que acontece? Chega a dezembro, praticamente não há fotos. Eu acho que este valor corresponde a 1 ou 2 fotos. E de janeiro até maio, o número de fotos continua muito reduzido. E, no entanto, há muita gente a sair para fotografar aves em todas as épocas do ano. E, portanto, a sensação que dá é que estes bichos praticamente desaparecem. É quase como se enfiassem debaixo de terra, passa a comparação. Claro que não se enfiam, mas para onde é que elas vão? Porque não migram. E isto foi um enigma que me ficou por resolver durante bastante tempo. Até que, em fevereiro deste ano, encontrei uma imagem surpreendente que foi partilhada, houve alguém que me chamou a atenção para isto. Uma imagem de um observador ali da zona de Ilha, chamado José Santana, que colocou esta foto, não foi em fevereiro, foi janeiro, dia 12 de janeiro deste ano, uma foto de 104 indivíduos, todos aqui na árvore. Vejam, é tudo viúvas. Em plumagem não nupcial, naturalmente. Tudo viúvas. Ele tem outras fotos que dá depois para ver melhor as aves. 104 indivíduos. Isto foi a primeira pista para a resposta ao enigma. Para onde é que eles vão? Juntam-se em bandos, em grandes bandos, e estão num número muito reduzido de locais, porque eles na época de edificação, como são mais territoriais, estão muito mais espalhados, e como estão a fazer paradas nupciais em voo, são muito mais com os picos. No inverno juntam-se em grandes bandos. E depois pus-me a pesquisar no eBird e encontrei outra foto, também do José Santana, no mesmo local, que é na zona de Ilha, esta de fevereiro de 2021, portanto esta já era há 1 ano atrás, mas eu não tinha percebido, só agora recentemente quando fui pesquisar é que reparei, no mesmo local, no Concelho de Ilha, esta mais pequena, 30 indivíduos, mas esta está mais perto e dá para perceber perfeitamente que são viúvas. Reparem aqui o padrão da cabeça, com as tais riscas castanhas e com os bicos vermelhos, e tem ainda uma outra foto que eu não coloquei aqui, que é também deste bando em alimentação num campo de restolho. Portanto, claramente elas juntam-se em bandos bastante grandes, num número muito reduzido de locais. Se ninguém for a esse local observar, estes bichos passam completamente despercebidos. Não porque não estejam lá, mas porque estão em tão poucos sítios que se ninguém lá for, nós não os vemos. E pronto, obviamente também são menos conspícuos, portanto passam mais facilmente despercebidos. E isto leva-me àquela observação curiosa que eu referi no artigo do João Petronilho, dos tais 50 indivíduos em Miro,
que foram vistos na Barrinha de Mira em abril. Abril ainda é uma altura em que eles não mudaram e, portanto, ainda se estão a alimentar nestes bandos. Mas nessa altura já havia uma observação destas concentrações fora da época dos ninhos. E eu achei isto curioso. Obviamente que ainda há muito que nós temos para descobrir acerca da situação desta espécie em Portugal. Eu tentei aqui juntar um bocadinho a informação disponível e agora vou terminar aqui com o slide de resumo sobre alguma informação essencial acerca então aqui da viúva biclacre. Como vimos, é uma espécie nativa de África, ocorre sobretudo a sul do Saara. Foi introduzida na Europa, nomeadamente em Portugal e depois também na ilha de Porto Rico, que fica do outro lado do Atlântico. Em Portugal apareceu por volta do ano 2000, a data dos primeiros registros. Está ainda em expansão no nosso país, sendo que o maior efetivo populacional está na região centro, portanto na beira litoral, e no Vale do Tejo, ali mais ou menos entre Torres Novas e Lisboa. Os riscos desta espécie exótica e que potencialmente será invasora para já são desconhecidos, não conheço nenhum estudo dirigido a esta espécie, e o que nós sabemos em termos de competição com outra espécie é que elas parasitam os bicos de lacre, que por sua vez também são uma espécie exótica. Portanto, tirando esse impacto no bico de lacre, eu não conheço outros riscos para espécies autóctones, também não vou dizer que não tenham, portanto os riscos para já são desconhecidos. Neste momento não tem estatuto de invasor em Portugal, não está incluída no decreto-lei, mas como eu disse no início, poderá vir a estar no futuro quando houver uma revisão. E com isto então termino a apresentação, agradeço a vossa atenção e fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Recordo que ainda no âmbito desta semana sobre espécies invasoras teremos mais um webinário, na próxima sexta-feira às 21h30, dedicado ao Mainá de Crista.